Oi, eu sou a Maria Eduarda, eu sou formada em História, atualmente sou mestranda também em História na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e eu fui convidada a pensar aqui sobre a questão como trabalhar com história oral em temas sensíveis. Não me leve a mal, quem descobriu o Brasil não foi Cabral. Para iniciar essa discussão, é importante que a gente entenda o que são temas sensíveis, como eles se configuram. Então, temas sensíveis é o nome que se dá a eventos históricos que foram muito demarcados por situações de violência, de violações aos direitos humanos e que causaram experiências traumáticas nas pessoas que passaram por isso. Então, tem essa carga pessoal, essa dificuldade pessoal das pessoas que viveram as experiências traumáticas em lidar com o trauma, em rememorar esses episódios. E isso é uma parte do que é considerado um tema sensível. Mas além disso, uma grande característica de um tema sensível é como ele se insere na sociedade. Então são assuntos que geram um desconforto social, que não alcançaram um consenso nas discussões e que são muito disputados. É um passado que é utilizado pública e politicamente no presente, a fim de que tenha seus sentidos ressignificados e que tenha diferentes apropriações para criar determinados discursos. Então, os temas sensíveis são questões que no presente são muito socialmente vivas, são socialmente controversas e são disputadas. E exemplos, então, de temas sensíveis para que a gente possa entender melhor. O Holocausto é um grande exemplo de um tema sensível e as demais implicações violentas da Segunda Guerra Mundial também, e não só da Segunda Guerra, como outros conflitos armados. A escravidão, processos de migração, os genocídios, o genocídio da população negra é um exemplo que segue em curso não só no Brasil como em outros países, como a gente tem acompanhado, e as ditaduras no Cone Sul. E os temas sensíveis, eles permitem que a gente consiga enxergar uma associação entre as experiências individuais e as experiências históricas. Então a gente consegue capturar e observar bem, a partir desses episódios, como que a trajetória pessoal de alguém é impactada pela história, né, pelo que se entende como sendo o campo da história, e como a trajetória pessoal vai impactar a história. Por isso, os temas sensíveis são amplamente abordados pela historiografia e especialmente abordados pela história oral. Muitas vezes a história oral é confundida com a realização de entrevistas, como se essas duas coisas fossem a mesma coisa, fazer a história oral fosse igual e apenas realizar entrevistas. Mas a gente tem que entender que a história oral vai se viabilizar por meio de uma entrevista, mas não vai se esgotar só com isso. Então é necessário que essa prática, que essa técnica da realização de entrevistas seja aliada à teoria, né? E siga outros procedimentos metodológicos para que seja história oral. E uma das grandes características da história oral reside em como que vai se dar essa análise, porque a história oral vai gerar fontes, que assim como outras fontes documentais vão passar por uma análise crítica e bem fundamentada, e essa análise ela é bem voltada a perceber a construção da narrativa, né? Então, como que se elabora aquele relato oral? Por isso, a história oral se associa muito ao tempo presente. A gente já falou antes sobre os temas sensíveis, que também se relacionam muito com o presente, porque é o momento em que são disputados. E a história oral se relaciona ao presente não só porque só é possível a gente entrevistar alguém que seja contemporâneo a nós, alguém que ainda esteja vivo ou viva, mas porque o relato vai se construir, vai se elaborar a partir do tempo presente. Então, a rememoração e a elaboração da narrativa, elas partem do momento em que está se dando a entrevista, né? E a memória, então, é um aspecto muito central quando a gente trabalha com história oral. A gente entende que a memória, ela vai ser construída no momento da entrevista, ela vai ser construída no tempo presente e vai ser reelaborada, vai ter seus significados reconstruídos. O que significa que a memória não é algo que seja dado antes, que seja algo fixo, algo imutável, mas que está suscetível a fatores que dependem do momento em que se elabora, do momento em que se reconstrói.
porque nunca vai ser a mesma coisa. Vão ter fatores que vão direcionar, que vão dar outros enfoques, que vão perpassar a memória e o relato. Por isso é que se diz que a memória ela é permeada por muitas temporalidades que são diversas e que são específicas, né? E então a história oral vai se voltar a esses significados do discurso, a como se constrói a narrativa, e não tem tanto o interesse de verificar e de ficar contestando a veracidade ou a falsidade das informações que surgem no momento da entrevista. Algumas vezes isso parece um fator que pode desqualificar ou fazer com que a história oral seja vista como menos legítima diante de outras metodologias de análise, mas na realidade não é o interesse da história oral recompor o passado, reconstituir uma história factual. Então, saber se cada detalhe falado, se cada informação é verdadeira ou é falsa, não é da alçada da história oral. O que os trabalhos de história oral se propõem, em sua maioria, é justamente incorporar essas questões à análise. Então, perceber tudo isso à luz da memória. A memória é algo central quando a gente trabalha com história oral. E tudo isso nos leva a entender, então, o porquê da escolha por fazer a história oral. Quando uma historiadora ou um historiador escolhe utilizar essa metodologia, não tem a ver com a necessidade de preencher lacunas que foram deixadas por outras documentações ou de utilizar como se fosse um acessório para complementar informações que ficaram faltando. Não tem nada a ver com isso, e sim com a lógica que é própria da produção de história oral, que muito se relaciona a essas questões em torno da memória. Então há um interesse nessa singularidade, nessas potencialidades desse tipo de registro, e há um interesse em lidar diretamente com as subjetividades, né? Então, fazer história oral é se opor a qualquer concepção historiográfica que seja metódica, que seja positivista, que pregue um afastamento, um distanciamento em relação ao objeto de estudo. E porque a história oral vai lidar diretamente com as pessoas, esse contato é fundamental. E lidar com subjetividades significa que a gente vai estar lidando com muitas camadas, né? De omissões, de percepções, de seletividades, de intencionalidades. Então, é um desafio a mais, mas é algo que é específico e é próprio da história oral. E tudo isso vai estar presente tanto na prática quanto na teoria. E tudo isso vai ser incorporado às análises e às investigações que se fazem a partir do trabalho de história oral. Eu precisei lidar com tudo isso e preciso lidar com todas essas questões na minha pesquisa. Eu pesquiso desde a iniciação científica para o meu TCC e agora no mestrado também, sobre mulheres que foram encarceradas na penitenciária feminina Madre Pelletier durante a década de 1970 como presas políticas. E essa penitenciária se localiza em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu mapeei um total de 18 mulheres até o momento que foram presas como presas políticas lá, e eu entrevistei 5 dessas 18 até agora. O gênero de história oral que eu utilizei para as entrevistas foi de história oral temática. Isso significa que não foi uma história oral de vida, houve uma restrição em relação à abrangência, em relação ao direcionamento da pesquisa. Então eu direcionei para os aspectos da vida política delas, o que perpassou assim antes da prisão, mas tendo como foco a militância, a atuação política delas no pré e no pós período de encarceramento. Enfim, a história oral temática ela se dá com a elaboração de um roteiro que pode ser fechado ou semi-estruturado. No meu caso, eu utilizei o roteiro mais como um guia, então eu preparei questões prévias, mas que foram se readaptando conforme iam surgindo novas questões e que foram abertas para o que elas considerassem que fosse necessário ser colocado durante a entrevista. E além disso, outra classificação também é que, por eu ter trabalhado com outras documentações, então no TCC ao menos eu não trabalhei apenas com história oral. A história oral, então, ela é classificada como história oral híbrida, quando tem essa combinação, esse manejo com outras documentações, não é história oral pura. E falando em classificações, e que tem tudo a ver com o tema desse vídeo, a história oral desse tema que eu pesquisei se classifica como história oral testemunhal, porque o relato que foi produzido
por essas mulheres, ele é identificado como um testemunho. Elas foram mulheres que algumas passaram por outros lugares de prisão, além dessa penitenciária, e por outros lugares demarcados pela tortura física, mas que tendo ou não sendo violentadas fisicamente através dos diversos tipos de tortura, todas elas passaram pela grande situação de violência que é o cárcere, que é o aprisionamento. Então, existe um tema sensível e existe um relato que vai ser produzido sobre esse tema sensível, e esse relato vai ser entendido como testemunho. E o testemunho aqui ele tem uma evidente conotação política de denúncia dessas violações que foram sofridas. Essa conotação política ela se abrange para todo o trabalho, porque nesse Brasil que a gente vive atualmente, em que o negacionismo tem sido utilizado como uma ferramenta, como uma manobra política, tu fazer o registro desse tipo de narrativa já é uma luta contra o apagamento dessas memórias, né? Então, história oral testemunhal, seja da ditadura ou não, sempre vai ter essa conotação política e de denúncia e de registros de testemunhos que tentam ser apagados bem forte. Então, é bem marcado por esse aspecto. Falar em história oral testemunhal, então, é a mesma coisa que a gente falar sobre história oral em temas sensíveis, porque envolvem essas experiências traumáticas, né? Envolvem pessoas que viveram traumas que talvez não sejam fáceis e provavelmente não serão fáceis de serem elaborados e rememorados. Então, quando a gente trabalha com esse tipo de história oral, é necessário que os procedimentos sejam muito mais aguçados, muito mais sutis e muito mais reforçados em relação aos procedimentos que são utilizados em outros tipos de história oral. O primeiro passo ao fazer essa opção pela história oral testemunhal é que tu tenha uma disponibilidade em saber que vai lidar com pessoas que talvez não tenham elaborado isso ainda muito bem, pessoas que tenham dificuldades em lidar com esse trauma e que vão produzir narrativas que vão ser disformes, que vão ser narrativas errantes, assim, na forma como vão se constituir, porque são narrativas difíceis de serem elaboradas pelas pessoas que passaram por isso. O estabelecimento de um contato com a outra pessoa é algo fundamental. Então, desde o começo, tu tem que deixar os teus objetivos muito explícitos de o que tu quer, por que tu quer ouvir aquele relato e mostrar sempre uma disponibilidade para as dúvidas que vão surgir e uma disponibilidade para acompanhar esses fluxos de como a pessoa vai lidar com o trauma. Então é muito comum, e aconteceu comigo, que talvez no dia em que foi combinado a entrevista, a pessoa não vai se sentir bem, não vai estar confortável para fazer aquele relato. Então não tem como esperar uma pressa na realização da história oral testemunhal. É um processo de muita calma, de muita tranquilidade e de muita compreensão. Tem que haver uma abertura para saber que vai ser um processo lento e adequado às possibilidades emocionais da pessoa entrevistada. E isso é um aspecto que eu considero fundamental também, que é como que a pessoa entrevistada vai ser enxergada. Eu estou usando aqui o tempo inteiro essa denominação pessoa entrevistada, mas é algo que eu pessoalmente não gosto, assim, de que a pessoa seja identificada dessa forma, como se fosse o teu objeto de estudo, como se fosse só alguém que vai dar um depoimento, vai te ceder informações e acabou. Ao contrário, existem autores que escreveram sobre isso, é importante que a gente enxergue essa pessoa como alguém que vai ser um colaborador ou uma colaboradora do teu trabalho, da tua entrevista, né? É perceber qual que vai ser a participação ativa dessa pessoa dentro de um processo de entrevista que nunca é unilateral, que ele é dialógico, ele é horizontal e ele é democrático. E isso na história oral testemunhal é muito importante de ser reforçado para que seja um momento confortável
e um momento de muita abertura entre as duas pessoas, não só entre a pessoa que narra, mas também entre a pessoa que escuta. Então, criar um espaço de abertura, um espaço de troca, no que tu, pesquisador e pesquisadora, vai trocar é a tua escuta. Uma escuta atenta é fundamental na história oral testemunhal. E a escuta vai ajudar na criação de uma relação de confiança, numa relação ética e respeitosa, que é um ponto mais central quando se realiza esse tipo de entrevista. Então, é necessidade que haja uma delicadeza no trato com a pessoa com quem a gente está se relacionando naquele momento, não só para perceber essa disponibilidade emocional de dar o seu testemunho ou não, mas também de perceber as diversas formas de comunicação daquela pessoa, né? E são formas de comunicação que não necessariamente vão passar pela fala, que podem se expressar através dos silêncios e através dos gestos, que é algo que talvez a gente não tenha como consultar depois na pesquisa, porque muitas vezes o que as pesquisadoras levam não é uma câmera de vídeo, mas sim um gravador e o diário de campo, onde a gente vai fazer anotações, mas mesmo que posteriormente a gente não tenha como revisitar esses gestos e essas minúcias, é importante que no momento da entrevista exista uma escuta e um olhar voltado especificamente para isso. Então, um olhar que saiba perceber esses detalhes e um olhar que seja atento e que seja tranquilo e que seja dedicado. Então, a dedicação, a entrega que a gente vai ter no momento do contato é o que vai criar essa relação, que seja uma relação ética, uma relação de respeito e uma relação próxima, que tenha proximidade para que a pessoa consiga trazer o seu testemunho e compartilhar. Para isso também é importante saber dar o espaço para que a pessoa se expresse e saber reconhecer qual é o teu espaço ali, o teu espaço de intervenção, os espaços em que vai poder, enfim, expressar os comentários e realizar qualquer tipo de intervenção ou ficar na posição de escuta. Porque nem sempre é uma escuta passiva, né? Tem uma escuta ativa e uma troca de comunicação é fundamental na história oral testemunhal. E isso tudo tendo por fim essa criação de uma relação próxima, uma relação de cuidado e de respeito. Trabalhar com temas sensíveis e estar disposto a isso, e exige uma preparação prévia, sabendo o que tu vai encontrar, e no momento da entrevista o que se faz é um grande exercício de alteridade, né? Então, ter esse olhar voltado para as sutilezas é algo fundamental. E a alteridade se faz em saber observar, em buscar entender o espaço daquela pessoa e também que tu se coloque, né? Então, é importante que a tua colaboradora ou teu colaborador, que eles saibam de onde a gente, enquanto pesquisador e pesquisadora, tá partindo. Como eu falei, não só deixar os objetivos muito explícitos, mas que possam nos conhecer, conhecer o que nos levou àquela pesquisa e qual a nossa disponibilidade, né, em estar tratando com esse tema sensível. Porque tema sensível é algo, além de ser sensível no presente, de ser sensível para quem viveu, ao trabalhar com isso é fundamental que exista uma sensibilidade das pesquisadoras e dos pesquisadores. Então as subjetividades, elas circulam em todos os sentidos, não só na pessoa que relata, mas também em nós que escutamos. E por fim eu queria trazer um outro aspecto que não pode passar batido, que tem a ver com essa familiaridade, esses marcadores que aproximam da pessoa entrevistada. No meu caso, eu tratei e trato de, enfim, um passado sensível, mas com mulheres que têm alguma proximidade de mim em relação aos nossos marcadores sociais. E são mulheres, assim como eu, e a perspectiva de gênero, é claro, eu não falei aqui, mas é algo que também perpassa todo o meu trabalho. Mas nós temos algumas concordâncias
de posicionamento político, algumas visões de mundo, enfim, existem traços que façam com que haja uma confluência entre a pesquisadora e a pessoa que está trocando comigo. Mas é claro que a história oral testemunhal ela não se realiza só com pessoas com quem haja alguma proximidade por questões de fatores anteriores, mas pode acontecer também de existem trabalhos que vão tratar, por exemplo, falando da ditadura e nessa visão meio dicotômica que é contestada, mas não vou entrar nessa pauta aqui. Existem trabalhos que tratam de militares, que tratam de torturadores. Então, existe um outro tipo de preparo, um outro tipo de procedimento para que seja estabelecida uma relação ética, uma relação de confiança e de respeito, mesmo quando o teu interlocutor ou a tua interlocutora não carrega traços que te aproximem dele ou dela. Espero que eu tenha conseguido responder a questão que foi proposta, explicar um pouquinho sobre temas sensíveis, história oral e como que essas questões se relacionam na história oral testemunhal e no fazer da história oral testemunhal. Teria muita mais coisa para ser dita, mas eu vou deixar os textos que eu utilizei para construir essa fala aqui na descrição, então vocês vão poder ler um pouco mais, entender um pouco mais sobre isso. E se alguém tiver alguma questão, enfim, para perguntar sobre a pesquisa, eu estou disponível também para responder. E quero agradecer muito a Anitta pelo convite para que eu viesse aqui compartilhar um pouco sobre o que eu estudei.